negócios aqui e negócios no Brasil. Vamos dizer que a pessoa vive no Brasil. Como é que fica as questões assim fiscais, sei lá? A pessoa vai ter que ter um advogado aqui para cuidar de certas coisas aqui? Olha, eu recomendo não só um advogado aqui, quanto no Brasil, quanto um contador aqui no Brasil. Ah, tá. Porque isso é um problema sério de bitributação ou então de evasão de divisa. E aí, galerinha do Aqui Pode, como sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque toda hora é hora de assistir o Aqui Pode. E, Miguelinhas, Pois o é. que você acha? Hoje Hoje o negócio tá legal aqui, hein? Tá Muitas ótimo. informações, né? Temos informações importantes, informações boas para quem está querendo investir nos Estados Unidos, para quem tem imóveis, para quem quer dicas importantes. Então, Muitas prestações de serviço, muitas informações Isso legais para vocês, galera. é isso aí. E outra coisa que eu queria falar, esse nosso convidado, ele não é uma pessoa que mora aqui, mas está aqui todo direto. É o Rivaldo Holanda. Olha, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que, né, como você é um cara cheio, atarefado aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Isso, bem-vindo. ao Aqui Bem-vindo. Pode. Obrigado, dizer que agradeço o convite, né? Desde antemão, desejo vida longa ao projeto de vocês, super bacana, assisti vários. Não moro aqui permanentemente, mas estou aqui, venho várias vezes por ter família e por projetos para divulgar. Né, Tá fincado aqui, né? Tô Tá fincado fincado, né? aqui. Tenho parceiros aqui que fazem prestação de serviço junto com a gente. Pessoas que a gente gosta também, né? Que serão futuros parceiros, porque toda vida que eu venho aqui, eu visito uma empresa, visito algum tipo de projeto que a gente pode trazer do Brasil para cá e de cá para o Brasil. Então, foi um prazer ter conhecido vocês dessa vez. Muito obrigado. E conta aí um pouquinho. O que, assim, é uma coisa que eu sempre pergunto aqui, o que te trouxe à América. Então, você já pode explicar pra gente o que te traz quase todo mês aqui na América? Como que começou a sua parceria com a América? Esse seu namoro com a América? E Eu acho que já você tá morando aqui. Aí vamos trazer o Rivaldo já morando aqui. É um pedido bastante constante. Não é? Eu tô sentindo, mas eu tô sentindo, hein? Olha, se a gente for falar assim, a gente vai ter que voltar lá para trás, né? Porque é uma história que... Assim, eu sempre quis ser advogado, tá? Sempre quis trabalhar nessa área de direito internacional, né? Sempre gostei de viajar. E sabia que precisava aprender línguas, né? Precisava ir para fora do país, precisava me desenvolver. Sim. Então, ali mais ou menos com 17 anos, eu vim para fazer high school, né? High school aqui nos Estados Unidos. Intercâmbio? Né? Intercâmbio, exatamente. Com host family, né? Morando em casa de família, tudo. E eu vim para o Tennessee, para uma cidade minúscula, chamada Tellico Plains, que fica a 1 hora de Knoxville, no Tennessee. Vim numa época bastante complicada, só que eu cheguei no dia 8 e dia 11, eu cheguei no dia 8 de 2001, setembro de 2001. 3 dias antes do atentado. September 11. Então, assim, se eu não tivesse vindo, realmente... Porque os outros intercambiários daquele ano não vieram mais. Né? Porque se fechou fronteiras, os pais ficaram amedrontados, né? Claro. Todo mundo teenager ali, 16, 17, 15 anos. Não sabia o que ia acontecer depois daquilo. Né? Exatamente. E, assim, eu me lembro muito bem, porque, assim, a minha família já chegou depois, né? Foi a minha prima que
morava na mesma cidade que eu, né, que conseguiu a família e tudo, eu vim. E assim, foi o começo da minha experiência, né? Você vê que aquele inglês que você estuda no Brasil, né, lá do IASG mesmo, que eu tivesse terminado, não... É apenas um the books on the table. Exatamente. Só isso, mas não. Nada como a vivência mesmo, né? Exatamente, na vida real, aquilo dali. E assim, pra mim foi... eu te juro, o 11 de setembro, quando aconteceu, para quem... É bacana contar isso já um tempo depois, Sim. né? O pessoal mais novo que tava... Porque os intercambiados para os Estados Unidos não param, né? Então sempre vai ter gente que, acredito que jovem, mães, né? Querem mandar os filhos. Eu confesso que eu vi os vídeos na sala, né? Tudo, tocou alarme, o xerife, porque todo colégio tem, né? O policial, a gente foi pra sala, tudo. Vi aqueles aviões batendo, mas eu não entendi. Não entendi. Porque eu tinha acabado de chegar e eu tava não era uma escola só para intercambiários, era uma escola pública normal dos Estados Unidos. E foi aquele choque, né? E eu me lembro que me chamaram, morrendo de vergonha, não sabia nem o que era office, né? Para ir lá na diretoria da escola. Tem uma ligação para você. Eu digo, meu Deus, vou ter que ir embora. Mal cheguei, né? Vou ter que ir embora. Mas a minha irmã, ela, né, morava em Washington, D.C. na época, né? Meu cunhado também. E ela trabalhava próximo ao Pentágono, né? E um dos lugares que teve atentado. Teve atentado no Pentágono, né? Então, era minha irmã para me dizer que estava tudo bem, né? Dizer que já tinha avisado a minha mãe que a gente estava bem, né? Porque aquela coisa... Nossa, sua mãe devia estar louca. Louca. Os dois, só sou eu e ela, né? Nossa. E então, avião caindo por todo lado. Então, assim, a minha primeira experiência foi essa, né? Eu me lembro, assim, que foi uma época, assim... foi muito difícil para mim, porque assim, eu vinha de uma cidade de praia, né? Um garoto que vivia na capital, e vim para uma cidade... mais country, e bem country, e que tinha assim, algumas particularidades, né? Só que com aquele impacto da chegada, você não percebe. Era uma cidade que tinha tido um passado do KKK, né? Do Ku Klux Klan, né? Tinha um passado já sobre isso, tudo. Embora eu fui muito bem recebido, muito bem tratado pelos meus pais americanos, eu tenho um carinho muito grande. Aprendi inglês ali, né, na força ali, porque morei lá. E, assim, uma coisa também que me marcou bastante, além do esforço para poder aprender inglês e terminar o high school, foi que essa minha prima, a gente estudava no mesmo colégio, e isso é uma coisa que eu não sabia. Ela tinha uma irmã alemã, que era host student junto com ela, morava na mesma casa. E o pai dela, o host father dela, muita gente tem casa nas montanhas no Tennessee, gosta de caçar e tal. E o pai dela, americano, levou ela para conhecer a casa e tal, passear. E parece que ele, digamos, tentou uma saliência, uma coisa com ela, como você chama aqui, um predador sexual, né? Tem muito na moda aqui nos Estados Unidos. E ela voltou a alemã voltou para casa depois que ele tentou e tudo, e contou para minha prima e ligou para o pessoal que coordena Isso, a coordenadora diária, né? E ela morava, acho que na Geórgia, a gente no Tennessee, e ela teve que ir lá. Só que o que é que aconteceu? Quando acontece um caso desse, a diretora diária ligou para minha prima, que não estava nem sabendo direito, falou, olha, arruma tuas coisas e fica calada, tá? E falou para a alemã também arrumar as coisas dela. Ela chegou, né? E quando acontece esse tipo de caso, o que é que acontece? Você tem que juntar a família, a host family que está recebendo, junto com os intercambiários, e tem que ser dito o que foi que aconteceu. E a alemã teve que falar na frente, né? De todo mundo. E já era uma senhora que tinha netos e tudo, e contou o que aconteceu. E aí foi... Aquela loucura, né? A minha prima me ligou depois chorando, porque nessa casa onde ela morava, era a casa e o trabalho do pai dela, que era um velório. Ele tinha uma empresa de velava as pessoas do corpo, uma cidade muito, muito, muito pequena. Ela disse, Valdo, quase que teve aqui uma morte, um velório, assim, foi um negócio... Nossa Senhora, foi assim. que coisa louca.
Mas assim... Você veio junto com essa sua prima? Não, ela veio primeiro. Ela já estava aqui? Ela estava aqui. Mas assim, a gente veio no mesmo ano de intercâmbio, né? De 2001 para 2002. Só que a casa dela chegou primeiro e a minha chegou depois. Mas assim, os Estados Unidos, assim, a gente... É uma realidade completamente diferente, né? Do que eu notei logo assim que eu cheguei. Que cidade pequena, né? Que os Estados Unidos, a cidade cresce ao redor da escola. Sim. E eu mesmo numa cidade muito pequena, a escola tinha assim uma estrutura muito bacana, muito legal mesmo, assim, uma coisa bem, você vê, padronizada, o local, a cidade se desenvolveu ao redor da escola, né? Uhum. Então, assim, uma coisa que a gente tem uma realidade completamente diferente, né? A escola é muito importante, até em questões imobiliárias, porque tipo, a gente procura as escolas que são melhores para a gente colocar nossos filhos. Então, a gente procura casas, porque você estuda na onde tipo, cada escola tem a sua região, né? Sim. Então, aí você procura... E é ali que fica mais região, caro. A casa, o aluguel, tudo ali, né? Não é? Você vê que é uma coisa impensável, né? Para a nossa realidade no Brasil. Até o valor imobiliário das residências sobe. E deixa eu te perguntar, e você fez o high school todo aqui? Fiz. Eu fiz o senior year. O senior year, isso. E assim, quando você chegou assim, fez o high school tudo, você pensou assim, eu quero isso mesmo? Você teve aquela coisa certa na sua cabeça, eu quero ser um advogado internacional, eu quero... como é que fala? Ter uma conexão com os Estados Unidos mesmo, de alguma forma. Isso é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram naquela época com 18 anos, né? Só que, para ser advogado, né, eu realmente teria que ter tomado uma decisão ali. E eu tomei de voltar ao Brasil porque eu precisava, para ser advogado, eu teria que me formar no Brasil. Ou então, eu já teria que ter tomado a decisão de vir para cá de vez, né? Que eu vim como intercambiário, não tinha como ficar de vez, mas ter feito a Law School aqui. Então, se eu tivesse feito qualquer outro curso, talvez eu tivesse ficado aqui. Mas como eu queria fazer direito, então eu tinha que retornar ao Brasil, né? E passar pela faculdade de Direito. Mas eu sabia que uma etapa da minha vida, né? Eu tinha passado ali, né? Eu tinha aprendido inglês. Aí o inglês, como é que ficou? Ficou... Você saiu daqui confiante? Olha, do que eu vim, eu saí confiante. Mas, assim, quando eu comecei a fazer... voltei para o Brasil, né? Passei por um período que eu acho, assim, que... como eu digo, se eu não fosse advogado, eu seria dono de agência de intercâmbio, né? Porque eu vivi todas as etapas, né? Já sabe como é que funciona direitinho. Direitinho. Quando eu voltei pro Brasil, é aquela coisa que muita gente que vem não se liga nisso. O quê? É você fazer vestibular. Primeiro você tem que trazer toda a sua documentação, né? Para validar no MEC primeiro, que você terminou o high school aqui e terminou no Brasil. Fazer vestibular, né? Quem é homem, no meu caso, eu tinha que fazer o serviço militar, prestar o serviço militar, né? Jurar a bandeira e tudo aquilo. Carteira de motorista, né? Tudo aquele negócio, ajeitar coisa relacionada a título eleitoral. Minha mãe fala que foi um pesadelo, né? Porque eu não dirigi ainda, então assim... Então ela corria para um lado, corria para o outro, assim, foi uma fase... Então as mães aí que estão mandando os filhos para os Estados Unidos e as filhas se preparem porque... Tem muita coisa. Muita coisa para fazer na volta. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, foi uma fase muito difícil, mas muito bacana, assim, que eu me digo assim, que me despertou para muita coisa, né? E te dá oportunidade, né? Porque, querendo ou não, tendo inglês no Brasil é um plus, né? Ajuda, abre muitas portas. A questão de ter vindo para cá, te amadureceu mais como pessoa, né? Com certeza. Então, isso tudo foi um plus para você. Isso eu acho que vocês, como já entrevistaram muita gente, devem já ter percebido. Às vezes, uma coisa é você falar inglês, seja muito bem ou não tão bem, ou falar melhor do que escrever. Mas quando você tem essa imersão no país, você começa, por exemplo, não é mais metro, é feet, a sua altura, tamanho de roupa. Pelo amor de Deus. Entendeu? O que é o Thanksgiving, o que é o Columbus Day, o que é o Halloween. Então, assim, quem não viveu essa imersão, que vem... Não compreende. Não compreende. Por exemplo, uma coisa que pra gente, que era uma coisa... Eu já falei isso várias vezes, assim, em outros podcasts.
teve uma época depois de 11 de setembro, todo mundo vinha pra cá, ficava meio pé da vida. Pô, eu não posso estar aqui, soltar minha mala, vou abraçar uma pessoa e já chega um policial. Mas depois de tudo que aconteceu... Para a própria segurança. Para a própria segurança, que é uma realidade completamente diferente do Brasil, que aqui, né, a segurança interna, a questão do terrorismo também mudou muito. É muito diferente daquilo do que a gente vive no Brasil. Então, assim, essa parte de você vir e ter essa imersão na cultura, no dia a dia, de pensar como um americano, não só na língua, mas em tudo, né? Em tudo, no jeito. É uma experiência muito grande. E você gosta da cultura americana? Eu gosto. Eu me sinto super bem aqui, principalmente na Flórida. Eu sempre me dei muito bem. Sempre conheci várias pessoas bacanas até hoje, graças a Deus, que eu sempre mantenho contato, sempre a gente troca uma ideia, sempre a gente vê possibilidade de negócios juntos. Não sei se foi sorte, não sei se as pessoas gostaram de mim de algum jeito. Não, fala a verdade, você é gente boa, né? Vamos falar a verdade. Fala a verdade aí. Eu tento. É gente boa. Quem que não quer fazer? Quem que não quer fazer amizade com advogado, essas coisas? Eu quero. Eu sou doida. Fazer amizade com advogado, vai lá que eu preciso. Qual é o seu interesse? né? Perguntar, de vez em quando a gente liga assim. Quer uma dica? Uma dicasinha, sabe? Sempre é bom, né? Não, é bom. Sempre é bom. Não, ainda mais quando a pessoa é legal. Aí que eu gosto, né? Agora a gente é amigo também. Agradeço. Já teve pessoas de podcast aqui nos Estados Unidos que a gente fez parceria, que ela estava precisando daquele contratozinho de direito de imagem no Brasil, para não ter problema, porque ela trazia menor também para o podcast. E a gente orientou para ela ter um advogado aqui, né, fazer esse contrato. A gente até fez em português e inglês. E a gente fez para ela o contrato de direito de cessão de imagem e tal. É sempre bacana, tem muita coisa que o direito dessa. Eu quero te perguntar uma coisa aqui. Nesse vai e vem, Estados Unidos, Brasil, passa, igual você veio para cá, high school. Então, assim, desde novo você já está nessa ponte aérea aqui, nesse mundo do tio Sam aqui. Passou algum perrengue assim? Você pode contar legal, assim, pra gente? Engraçado, ou triste, sei lá. Uma coisa, assim, inusitada nos Estados Unidos. Olha, eu não sei se é assim, uma coisa inusitada, mas, assim... É uma coisa que eu me lembro, né? Depois que eu cheguei do high school, eu entrei na faculdade de Direito e eu percebi que eu precisava aprender certas peculiaridades do direito americano, né? Aquelas palavrinhas-chave e tal. E eu vim fazer um summer school aqui, um período de 3 meses. Vim morar com a minha irmã, né? A gente morava em Virgínia, todo dia de Virgínia a gente ia para Washington, D.C., né? Foi uma época muito bacana que eu morei com a minha irmã, ela ia pro trabalho, eu pegava carona com ela, ia até o curso e tal. Uma realidade completamente diferente, né? De Washington, D.C. pra Telecomplaints, que eu morava, que tinha 5 mil pessoas, tinha mais gado do que gente. Com certeza. Outra experiência, uma vivência diferente. Outra experiência super bacana. E a gente, nós somos uma família que nós recebemos vários americanos, porque a minha mãe, ela era muito amiga da coordenadora da parte de intercâmbio da Universidade Federal do Ceará. Então, inclusive, o meu cunhado conheceu a minha irmã, eles se casaram porque ele foi intercambiado na minha casa. Que legal! Tem uma historinha de amor aí pelo meio. Né? Então, quando eu vim fazer Summer School com a minha irmã, passar 3 meses, um dos intercambiários, que era um professor de Boston, ligou para minha mãe e falou: olha, eu quero trazer o Rivaldo para cá, vou mandar passagem, você me lembra do Amtrak, né, o trem e tal, em Boston, vou mandar passagem para ele vir de Boston. E era um período pós 2001, pós 11 de setembro, que a coisa estava ainda mais, né, mais aquecida, a coisa não estava mais, né? Mais recente ainda. Mais recente, e medidas, né, de proteção, cada vez... Sobre aquela parte todo mundo apreensivo ainda. Grandes cidades como Washington, D.C., Nova York, Boston, né? Aquela coisa, você via até bateria antiaérea ali na frente. Sim. Então, e eu lembro que, bem, peguei o trem saindo de Washington até Boston. É um trajeto bom, né? E cochilei, né? Tava sozinho, eu cochilei.
Eu me lembro que quando eu acordei, sou grande, gordo, tava deitado aqui. Quando eu senti só aquela coisa me lambendo. Eita, Era, é isso. quando eu acordei, eram 2 policiais com fuzil, tudo, e o pastor alemão me lembra. Meu Deus, eu dei um susto, o cachorro deu um latido dentro do trem. Nossa. Eu acordei. Ainda bem que foi um cachorro. Foi um Eu já tava pensando mil coisas aqui. Eu também. Eu tô assim, gente, o que é? Um pastor alemão enorme, assim, meu Deus, eu dei um grito, o cachorro latiu, ai. Então, se for, não sei se foi uma coisa, mas eu fiquei... Não, mas foi engraçado, Foi. porque você imagina. E Foi um por que eles susto. estavam assim? Porque naquela... Eles pensaram que você... Não, porque naquela época, como até hoje tem no aeroporto, o cachorro, ele vai cheirando na mala de todo mundo, e você tem que deixar, né? É. E eu acho que eu tava meio deitado por cima da mala, alguma coisa assim na minha mala. Tava sozinho, eu devo ter dormido abraçado assim. E acho que o cachorro foi cheirar e... Acabou que eu tava os dormindo, dois vi, te foi. acordou. Ai, que É ótimo. engraçado. Ô, gente, eu gosto de ouvir essas histórias assim, sabe? Porque Eu também muito. adoro. Eu lembro que quando eu tava fazendo curso de inglês, eu lembro que uma senhorinha falou que chegou no McDonald's e pediu um milk snake. Diz que quase ninguém. O povo lá não tava entendendo ela. Não, só porque eu falei eu quero milk snake. Aí aquela foi que era milkshake. Não, Entendeu? O meu ex-marido tinha mandado ele para o supermercado a primeira vez sozinho. Aí falei com ele as coisinhas que ele precisava comprar. Aí dentro, né, entre as coisas estava guardanapo, em inglês. Aí eu mandei ele para o supermercado e ele não estava achando o guardanapo. E ele está assim comigo. Tô aqui procurando, não tô achando, tô indo embora, não vou levar isso não. Eu falei assim, mas o que você... Ele falou assim, e falei com o gerente, eles estão todo mundo olhando com cara ruim para mim. E guardanapo em inglês é napkin. E ele confundiu e falou kidnap. Ih, nossa. Ele virou Que pro doideira! gerente do Nossa. supermercado, I want kidnap. Eu falei assim, sai daí correndo, Não, porque vem correndo eles mesmo. vão te prender. Meu Deus, ainda mais nessa época. É, Nossa. Ai, meu Deus, mas não, mas é legal a história. Eu gosto de ouvir, tem várias. Aí o pessoal, quer dizer, nem tem contado muito, né? o quê? Essas coisas histórias, inusitadas, assim, os às vezes, perrengues, os perrengues, né? E agora, nos conte o serviço, tudo que o Rivaldo faz aqui para a comunidade brasileira, se alguém quiser. Serviços seus. Eu queria entender o que é direito internacional. Queria saber o quais são os serviços que fazem parte do direito internacional. Assim, nós criamos o Jurídico no Brasil, que é o nome do nosso projeto, ele é a fusão de 2 escritórios, né? Que é o Feitosa Fugita Advogados, um escritório já tem mais de 15 anos no Brasil, com o Rivaldo Holanda Advocacia. A gente se uniu para fazer esse projeto voltado para brasileiros que moram no exterior e estrangeiros que estão no Brasil, tá? Com toda... eu fiz, né, também, morei em Barcelona, fiz mestrado em Direito Internacional em Portugal. Então, assim, eu abri várias frentes de contato, conheci muita gente e fui mapeando durante esse tempo quais eram as necessidades, as principais necessidades que as pessoas que moravam fora do Brasil, né, que estão aqui nos Estados Unidos, brasileiros, quais são as necessidades que eles têm jurídicas para serem resolvidas no Brasil, né? E hoje no Brasil, o sistema jurídico ele está quase todo online, né? Quase todo digital. Mudou Muito. Muito. Então você consegue atender, né, vários tipos de demanda em todo o território nacional. Isso hoje é muito comum para os grandes escritórios de advocacia, né? Então a gente mapeou o que seriam esses serviços que a gente poderia prestar voltado para esse público, tá? Então, assim, entre os principais serviços que a gente vende é a homologação de sentença estrangeira de divórcio, né? Pessoas que se divorciaram aqui nos Estados Unidos, precisam homologar a sentença no Brasil. Para que tenha efeitos jurídicos. Mas as pessoas que casaram aqui e divorciaram aqui. Exatamente. E as pessoas que casaram no Brasil e para elas se divorciarem, como é que funciona? As pessoas que casaram no Brasil, elas se casaram no Brasil, é um procedimento normal. Mas se você se divorciou nos Estados Unidos, aquela sentença judicial, para que ela tenha efeito jurídico no Brasil, você precisa homologar no STJ. Entendi. E aí,
você tem uma série de benefícios ou malefícios se você não fizer, né? Questão do nome da mulher, se quiser trocar para o nome de solteira. Questão da pensão, questão da guarda dos filhos, entendeu? Se você tem bens no Brasil ou não, ou até para você abrir, por exemplo, uma conta num banco, né? Você No Brasil. exatamente, você não, se você homologar, você já abre uma conta só, do que tem que levar a documentação que você está Sim. casada, vai dar problema com um gerente de banco. Questões na parte de imobiliária, compra, venda de imóvel, a gente recebe muita consulta para a questão de inventário, né? É como eu sempre digo, né? A vida ela é cheia de altos e baixos e às vezes tem gente que diz assim, eu nunca vou voltar para o Brasil. Mas você nunca sabe quando é que você vai ser acometido com a fatalidade. Sim. De repente você perde um pai, você perde uma mãe, você tem um irmão ou uma irmã que fica... que tem algum problema de invalidez ou de incapacidade, que não consegue mais responder. A gente sabe que muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos são, na verdade, batalhadores, são trabalhadores, são aquela... Às vezes eles ajudam maioria. a sustentar só aquela família ponta no Brasil. firme, exatamente, que às vezes, por exemplo, que paga para se fazer um inventário, né, paga para se fazer um divórcio, paga para regularizar um imóvel da família, para que um irmão menos favorecido possa ter onde residir, tá? A gente sabe também que existem pessoas que têm uma certa condição e, por exemplo, já têm renda no Brasil e vivem aqui com essa renda, então às vezes tem um aluguel que o sujeito não pagou, um arrendamento, então precisa de uma cobrança extrajudicial. A gente faz, por exemplo, quem comprou algum tipo de imóvel e o imóvel veio com algum vício, não veio de acordo com o que a construtora conforto, exatamente. Essas questões de direito do consumidor relacionado ao direito imobiliário. A gente atua questões relacionadas a passagens aéreas, que a gente sabe que é um transtorno. Muita gente, estou nos Estados Unidos, não tem como entrar. Tem como entrar. Tem como ser feito. Eu até... muita coisa... Agora, sim, é o que eu sempre digo. O cliente, ele tem que querer lutar pelo direito dele. O que a gente pega muito, pessoas que entram no nosso escritório, né? A gente faz uma consultoria virtual, a gente tem estrutura física toda preparada para isso. E, às vezes, o cliente que está aqui, ele recebe informação, por exemplo, de uma construtora no Brasil, de um banco, e ele toma muitas vezes aquilo como verdade, né? E a gente fala, olha, manda a documentação, vamos analisar, vamos fazer uma consultoria. Sim. E aí você depois decide o que é que você vai fazer. Mas você tem que querer lutar. Eu não posso, o advogado vai até um certo limite, tá? Mas assim, o que a gente tem percebido muito, até o meu sócio, Thiago Fujita, ele esteve em Recife mês passado, dando palestra em um congresso, ele falou, olha, do direito do consumidor, eu tiro muito para o nosso projeto jurídico no Brasil também, porque no Brasil a desinformação relacionada ao direito do consumidor, ela é muito grande. E infelizmente os brasileiros que moram aqui, existe uma certa desinformação, até porque a lei, ela vai mudando, você está focado, você está com a cabeça aqui para comprar uma casa que é diferente, para comprar um carro que é diferente. Então você está desatualizado das leis lá no Brasil. Exatamente. E aí, infelizmente, é quando acontecem... Às vezes você não encontra pessoas bacanas, às vezes amigos, às vezes familiares e você acaba sendo lesado. E como eu digo, não precisa ser assim, né? Não é porque você não está residindo momentaneamente no Brasil que você não tem os seus direitos, você não pode lutar pelos seus direitos, pelo que é seu, entendeu? E até ter informações também, né? Porque mesmo às vezes a pessoa pensa que está aqui e fala assim, não estou entendendo nada do Brasil. É bom saber, porque pode fazer uma videoconferência e fica sabendo dos direitos dela. Uma outra coisa que eu tenho dúvida, que eu não sei se seria dessa área, mas eu não sei se você trabalharia com isso. É a questão de que do INSS, que parece que tem um acordo entre Estados Unidos e Brasil, que o tempo de serviço, né, do brasileiro lá que ele teve no Brasil, por exemplo, contaria para a aposentadoria dele juntando com os Estados Unidos. Não tem uma coisa assim? Essa pergunta foi uma pergunta que, quando houve, final do ano passado, lá para outubro, setembro do ano passado,
saiu aquela questão da revisão da vida toda, né? Que foi... repercutiu bastante no país todo. Eu até falei para os meus sócios, eu digo, olha, tá vendo como o que acontece no Brasil, quando tem uma repercussão tão grande, reflete nos Estados Unidos, pela quantidade de brasileiros que tem aqui. Aham. Nós recebemos uma enxurrada de consultas, assim, em questão de 3 semanas, várias consultas. Então, como a gente não trabalha com previdenciário, mas nós temos uma pessoa que trabalha, que é um parceiro nosso, ele acabou entrando para vários brasileiros relacionados aos que podiam, né, aos que tinham direito. Sobre, muitas vezes, era sobre a questão da revisão da vida toda. Tanto para revisar a questão do benefício, né, da aposentadoria, se daria para aumentar, quanto a questão de você unir o tempo trabalhado aqui com o tempo trabalhado no Brasil. Isso é uma pergunta super recente, tudo que... Mas nós não deixamos de auxiliar. Entendi. Mas existe isso? Dá Existe. para fazer? Dá. É possível. Agora você tem que ver... E vamos supor, então eu tenho que continuar pagando INSS no Brasil. Aí que tá, você tem que ver caso a caso, né? O tempo que você trabalhou aqui com o tempo que você trabalhou no Brasil. Tem algumas modalidades que você vai se encaixar. Não é todo mundo que se encaixa. Às vezes você tem que ter mais de tanto tempo trabalhado no Brasil e algum mínimo de anos aqui. Vai depender de qual classificação você se encaixa. Aí Tá vendo, Tem gente? regras. Tem regras. Tem regras Interessante. para realmente cada caso a caso. E quando que isso começou? Isso- Ano passado? Isso é recente. Isso, é né? recente. Isso explodiu muito com a questão da revisão da vida toda. Né? Que saiu aquela decisão do STF, muita gente foi atrás disso. E qual que é o número 1 de serviço que brasileiro procura, assim? Para advogado em questão de resolver coisas lá no Brasil. Olha, a homologação de divórcio, Eita, o povo tá querendo separar. a homologação de divórcio, questão de inventário, né? Fazer inventário. Isso daí eu imagino. Inventário. E a questão de imobiliária, né? A questão imobiliária, num todo, compra, venda, distrato. Gente que, por exemplo, tem imóvel alugado no Brasil e está com problema com inquilino, precisa colocar para fora. Então, a questão imobiliária, no geral, E você tem parcerias com advogados aqui também? Tipo, a gente falou brevemente sobre imigração, essas coisas. Assim, você tipo, faz essa ponte com algum escritório daqui? Inclusive, a gente até encaminhou uma cliente essa semana para a Easy Pinho, da Pinho Law. A gente tem alguns escritórios que eu não diria que nós não estamos associados ainda, né? Mas que a gente está... Porque, assim, você indicar uma pessoa é uma coisa muito séria. Muito séria. Sim. É uma coisa realmente muito... né? Você tem que ter bastante cuidado. Vários convidados aqui sempre falam isso, né? Porque Mas é verdade. você vai indicar a pessoa... É o seu nome que tá... está... Você tá colocando ele na vinculando o seu nome. jogada. Com certeza. Aqui você também tem algumas particularidades, né? Você tem as legislações estaduais, né? Que você teria que ter um advogado para alguns casos de estado para estado. Verdade. Algumas coisas são, né, de lei federal, né? Mas, assim, já tivemos parceria com o Paralegal também, entendeu? Mas é uma coisa, assim, que... para eu dizer que não temos parceria com um escritório só aqui nos Estados Unidos, ainda não. A gente está testando aí, vendo aí o trabalho, né, de cada um deles, entendeu? Vendo como é que... Conhecendo tudo, vendo toda essa questão, esse background, né? E como é que trabalham. Isso é importante. Isso é importante para poder, assim, firmar uma associação, né, forte com o escritório daqui. Tem que ser alguém que a gente realmente... Se alinhem. Se alinhe bastante. Que pensem da mesma forma, né? Exatamente. E lá, igual, você faz os transmite de brasileiro querendo comprar casa lá no Brasil. E do Brasil para cá também? Você tem pessoas para indicar que te ajudam nisso? Tenho. Nisso a gente tem pessoas... porque, às vezes, o que é que acontece? O brasileiro tem imóvel no Brasil, ele tem patrimônio no Brasil em geral, e ele precisa se capitalizar para poder vir para a América. Então, ele precisa, né, desembaraçar, precisa vender o que é que ele tem para poder investir aqui. E nós temos pessoas, né, até o pessoal
Pode mandar um abraço aqui? Pode, à vontade. Aqui pode. Tudo. Vou deixar um abraço, sempre me trataram muito bem, o pessoal da Q Capital, né? A Michelle Van Stock, né? O pessoal no Brasil representam a Demicon, que é um consórcio muito grande, que eles representam aqui, esse consórcio aqui nos Estados Unidos também. Então, assim, a gente faz, né? A gente tem essa parceria, né? A gente consegue liquidar o patrimônio, né? Ajudar os brasileiros a liquidar o patrimônio no Brasil para poder investir aqui. E são tanto com corretores de imóveis, né? Com esses brokers, né? Que trabalham na parte de financiamento. Fizemos até lives com eles, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem, sim, nessa parte a gente tem já algumas pessoas que conheço e tal, já confio. E questão de investimento, tipo, não necessariamente para comprar um imóvel, alguma coisa assim, a pessoa que quer abrir um negócio, ter um business aqui nos Estados Unidos. Existe algum tipo de assessoria ou, sei lá, algum acompanhamento jurídico que essa pessoa precisaria? O que a gente faz a gente trabalha, um dos nossos sócios, né, que é o Marcos Feitosa, a especialidade dele também é essa questão de marcas, de internacionalização, né, dessas empresas, né, na parte de franquia. Então, a gente faz do Brasil para cá. Tá? A pessoa quer internacionalizar a sua marca, uma marca, entendeu? Somente açaí, coxinha, restaurante, essas coisas que são, né, que bem... não tem. Que não tem, exatamente. Então, isso a gente faz... já tivemos reuniões também com pessoas daqui, né, de Orlando, que são players grandes no mercado aqui, que já estão aqui, que atuam aqui, para fazer parceria com relação a isso aí. Então, a gente presta esse serviço também. Somente quando é uma empresa do Brasil para cá. E qualquer pessoa de qualquer região do Brasil pode entrar em contato com você, e mesmo no seno lá do norte? Pode. A gente atua... Esses serviços que a gente presta, né, eles foram todos selecionados, voltados para os brasileiros que estão no exterior, que estão aqui nos Estados Unidos, tá? E que a gente possa prestar todos à distância. A distância física para a gente hoje, ela não é um problema. Eu até fiz um post semana passada sobre o inotariado. O inotariado, ele é um sistema no Brasil hoje, dos cartórios, onde você consegue fazer a assinatura de vários documentos, procurações, às vezes emitir uma certidão para um menor, tudo online, através de certificado digital. Então, hoje você não perde mais nem tanto tempo com a questão do translado. Né? Eu que representei o escritório português no Brasil, né, quando cheguei de Portugal, eu vi o tempo que a gente perdia com o translado para determinadas questões. Hoje, com a parte online, está tudo evoluindo para que você tenha uma velocidade bem maior. Então, assim, a questão física hoje não é problema, não é impedimento. Até reconhecimento de firma também? Isso, faz. Nossa, bacana, né? Muita coisa, gente. E às vezes eu acho que falta informação mesmo de brasileiro nessa parte de resolver certas burocracias que talvez eles pensam que tem que ir no Brasil, né? E Quando a pessoa, isso é uma dúvida que eu tenho, tipo, se a pessoa tem negócios aqui e negócios no Brasil, vamos dizer que a pessoa vive no Brasil, como é que fica as questões, assim, fiscais, sei lá, a pessoa vai ter que ter um advogado aqui para cuidar de certas coisas aqui? Olha, eu recomendo não só um advogado aqui, quanto no Brasil, quanto um contador aqui no Brasil. Ah, tá. Porque isso é um problema sério de bitributação ou então de evasão de divisa. E aqui essas coisas é bem sério, pois né? Então, eu recomendo que tenha, assim. Entendi. Que quem tem negócios nos dois lugares... Como a gente sempre recomenda, a gente fala muito para os brasileiros o seguinte: se você está legalizado tanto no Brasil quanto aqui, você vai viver o melhor dos dois mundos. Sim. E você vai estar preparado para o que acontecer, tá? Então a gente sempre... E outra coisa que a gente fala também muito para os brasileiros, que eu não vejo muita gente falando, assim, por exemplo, quando você começa a ter problemas, por exemplo, você não declarou a sua saída do Brasil, daqui a pouco você está com o seu CPF negativado, daqui a pouco você tem uma conta lá no Brasil que está lá... Que está em aberto. Está em aberto.
você começa a ter problemas em questões civis, né? Por exemplo, você não voltou, aí, por exemplo, você precisa renovar um passaporte para fazer um certificado digital, para assinar até um dinheiro que você tem para receber, por exemplo, de um inventário. Você precisa... E você, às vezes, não pode estar impedido ali porque você começa a ter problemas civis, né? Parte civil, porque você não preencheu aqueles mandamentos, aqueles regimentos de um cidadão, que todo civil deve comparecer junto com a sua pátria. Quando você está, tanto aqui quanto lá, você, por exemplo, você quer fazer Por exemplo, nós já tivemos pessoas que estão comprando imóvel, aproveitando esse dólar a mais de 5, estão comprando imóvel em leilão no Brasil e estão se dando super bem, comprando daqui. Mas estão legalizados, entendeu? Eu ouvi falar desse negócio mesmo de imóveis no leilão e... Pois é. Vai lá dar uma reformada, uma maquiada no imóvel, vende aqui dali e ganha uma grana. Ganha uma grana e já compra no leilão, assim, precisa ter cuidado, porque leilão tem algumas taxas, é importante ter uma consultoria para isso aí, mas assim, que estão aproveitando, né, o momento. Então, se você tá bem dos dois lados, as oportunidades aparecem. Por exemplo, com problemas também civis, por exemplo, tem mulheres casadas com americanos ou vice-versa, que estavam comprando fazenda no Brasil, tudo, e o próprio americano que falava, olha, eu quero que esteja no meu nome e no nome da minha esposa. Eu digo, tá, mas a gente precisa regularizar a questão. Tem que estar casada lá, né? Tem que... E a sua esposa não declara imposto de renda há mais de 15 anos. Uau. Então, peraí que... Tem que regularizar tudo aí. Isso, então... Eu fiquei muito tempo sem votar no Brasil. Quando eu fui renovar meu passaporte, fizeram eu pagar uma taxa lá, né? Justificar, sei lá o que é, e ainda passar meu título pra cá. Só depois que eu passasse meu título pra cá, que liberava pra me renovar o passaporte. Falei, gente, ainda bem que é só pra presidente, hein? Porque quando a gente vai votar é uma loucura. Tem que ir lá em Miami, tarará. Não é que é longe, eu não gosto de Miami, né? Então, isso pra mim é meio... A gente continua com as obrigações da gente, né? Tem mesmo direitos, estando aqui, a gente tem as obrigações, tem né? obrigações. Não, é verdade. Aí eu tive que fazer isso tudo. Eu falei, Jesus, toma... A gente, né, é obrigada a votar até. Né? O que aqui já não é, né? Aqui não, aqui é opcional. Agora, eu queria que você fizesse porque a gente está já começando a vencer nosso tempo, senão o diretor briga com nós, viu? Ele é bravo. Faz uma geral, assim, uma coisa assim, falando quais o serviço mesmo que você mexe e assim, né, o que você trabalha, que as pessoas podem te procurar. E eu sei que os outros serviços mesmo, se você não faz, você tem pessoas para poder indicar. Sim. Então, faz aí pra gente um geral aí de que os nossos podlovers podem te procurar para quê? Na parte de imobiliária, a gente praticamente mexe com praticamente tudo, né? Compra, venda de imóveis, distratos. Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar aqui, que também casos de clientes nossos, que tem, às vezes, por exemplo, tem cliente que tem imóvel no Brasil, só que já não pisa no Brasil há 20 anos. Às vezes vem de herança, às vezes tem imóveis que estão há 30 anos. Às vezes, o cliente, por não saber nem onde é que para falar a verdade, onde é que é o imóvel, o máximo que ele sabe é pelo Google Maps. Ele vê aquilo dali como uma dívida, um problema para resolver. E já teve casos da pessoa entrar em contato com a gente vê a viabilidade do negócio junto com o engenheiro, com o topógrafo. E nós vimos que aquela região seria muito boa para, por exemplo, energia eólica, painéis solares. A gente viu que poderia ser também arrendado para pasto. A gente poderia... Ali seria bom para a criação de uma empresa de ração. Então, às vezes, não veja o que você tem no Brasil, o que você acha que não vale nada. Talvez não vale nada há 15, 20 anos atrás. Isso. E talvez hoje você está deixando de ganhar dinheiro ali. Exatamente. Então, às vezes, é o que eu digo. Essa frase não é minha, obviamente. Mas, às vezes, o serviço do advogado, você aluga ali um pouco da mente dele. Né? De ser aquela coisa do direito italiano, o consigliere, né? O conciliador, dele pensar junto com você. E às vezes a gente tem surpresas boas. Temos surpresas ruins? Temos casos também de inventário que
o imóvel sequer estava no nome do pai. Tem gente que o pai mora 30, 40 anos no imóvel, mas nunca passou por nome dele, só tem um contrato de compra e venda. A gente tem surpresas positivas e negativas. Mas não deixe não deixe para lá, não deixe o seu direito para lá. Então essa parte do direito imobiliário a gente faz praticamente toda, auxilia em visto de investimento no Brasil, tá? Então essa questão de você tem direito do consumidor relacionado à passagem, questão de hospedagens, se você precisa de alguém que faça uma cobrança extrajudicial no Brasil, a gente faz também. Então, assim, a gente tem juridicnobrasil.com, que é a nossa rede social. Tem lá, a gente tem 2 landing pages, temos 3, na verdade, hoje. Temos Facebook, temos Instagram. Podem te contactar por essas redes Pode. sociais. Jurídico No Brasil. Isso. Ok. E pode te contactar pelo... Pode contactar, tem um botãozinho lá, pelo Zap. Aí, gente, nossa, né? Ainda mais brasileiro, adora um Zap, né? Adoro. Hã? Adora. Gente, eu ficava assim, quando eu vou no Brasil, eu fico inconformada. Inconformada não, eu acho interessante, pra falar a verdade. Porque o povo, assim, você vai marcar uma consulta e fala assim, me dá o telefone aí pra gente... A gente conversa pelo Zap, não é... Você ligar antes, antigamente. Eu gosto, eu acho legal. Já, eu acho que é, assim, a gente, mais os latinos, né, que usam isso. Americano nem tem isso, não, né? Estão até usando mais para negócios, sim, estão usando mais também. Ah, que legal. Você tem Google Meet para fazer reunião, tem muita ferramenta bacana. Bacana. Facilitadora. Olha, Rivaldo, a gente tá chegando no final. É assim. Mas a gente difícil, adorou. mas a gente adorou. Muita informação foi que eu muito- não sabia. Fiquei sabendo aqui agora. E também, gente, pode procurar qualquer dúvida, qualquer coisa, entrar em contato com o Rivaldo nas redes sociais e tudo. E mesmo se ele não souber, ele vai te indicar, porque eu sei que ele é desses. Certeza. Ele não vai deixar vocês na Isso mão, aí, viu, ele tá gente? bem conectado. E muito obrigado, viu, por ter tirado esse tempo, ter vindo aqui, nos instruído um pouco, nos educado um pouco de muitas coisas que a gente não sabe. E Podlove está aí, ó. Aproveitem, contato com o Rivaldo e ele tem E eu vou os deixar contatos. o link pro website na descrição. E vou deixar também os links para as redes sociais. Isso, gente, ó, e procura aí. continua aí no coração pra gente aí, falando que a gente é legal, essas coisas todas que a gente gosta, entendeu? E dá like, joinha, subscribe, ativa o sininho, isso que todo mundo faz, tá bom? Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigada, gente. Rivaldo. Foi um prazer Beijos. conversar com você, viu? Obrigado, prazer foi meu. Tchau, pode ir lá ver.